Olá, viajantes! Meu nome é Monique Larentes e hoje eu estou aqui com a Stephanie, que mora lá nos Estados Unidos e veio contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Olá, tudo bem? Então, meu nome é Stephanie, eu tô morando agora no Texas, acabei de chegar, gente, minhas caixas ainda estão no meio da casa aqui. Tava morando na Flórida no ano passado, no ano anterior estava morando em Portugal, enfim, me mudo um pouquinho. Então, acabei de chegar aqui na área de Houston e já sou expatriada desde 2009, foi quando eu saí a primeira vez do Brasil, morava na Virgínia, aqui nos Estados Unidos. As pessoas até me perguntam assim, mas por que você muda tanto? Gente, cada vez é um motivo diferente. Eu era uma terapeuta. E como surgiu essa Stephanie viajante? Então, eu sou de Fortaleza, nasci e me criei ali no Ceará, e quando foi em 2006, eu fiz a minha primeira grande mudança, que foi saindo do Ceará e fui morar em São Paulo, onde eu morei por 3 anos, e aí meu esposo foi transferido dentro da empresa onde ele trabalhava, aqui para os Estados Unidos, na Virgínia, e aí foi coisa de, assim, tem que ir na semana que vem, aí a gente não tinha criança, então era bem mais fácil, pegamos as coisas e viemos, e enquanto estava sendo aprovado o nosso visto, foi aprovado, a gente voltou para São Paulo só para se livrar das coisas, então foi assim meio que dando para todo mundo as coisas, porque ninguém tinha tempo de vender nem fazer nada, e aí viemos para cá em 2009, moramos na Virgínia um tempo, e aí dentro da mesma empresa, meu marido foi transferido para Flórida, e aí a gente morou lá 7 anos também, em cidades diferentes lá dentro. Eu nunca imaginei que eu fosse sair do Ceará, não tinha esse plano, mas as coisas da vida acontecem e muitas vezes não é como a gente planejava, né? Assim, meus pais tinham um terreno que eles tinham comprado grande, na esperança de que eles iam construir pequenas casas para todos nós ali, todo mundo morar ali, mas não foi esse o plano da vida e acabei saindo. Eu acho que foi um pouco mais fácil vir para fora porque eu já não estava na minha cidade natal. Eu acho que isso ajudou bastante também. E nesse período aí de morar em outros lugares, deu tempo de viajar? Os Estados Unidos em si, eu ainda não conheço muita coisa, se bem que assim, isso é muito relativo, eu já conheço alguns estados aqui sim, mas eu amo viajar. Todo o dinheiro que eu junto, eu digo, eu gosto de gastar em viagem, porque eu acho que a gente não gasta quando a gente viaja, eu acho que a gente volta mais rico quando a gente viaja. Então, eu acredito que eu tô passando isso para os meus filhos também, porque quando é o aniversário deles, eu perguntei, o que você vai querer? É uma viagem. Então, eles querem viajar, eles não querem nem festa. Na Europa, eu viajei lá também bastante. Na Europa é mais fácil da gente ir para outros países, porque é tudo muito pertinho, né? Então, quando eu morava em Portugal, era fácil de ir na Espanha. Qualquer voozinho a gente já estava ali na Noruega, na França, na Alemanha. E aqui eu acho que eu devo conhecer talvez uns 8 estados só aqui. Tem 50, né? Então ainda falta um bocado de coisa. Bom, você já morou em algumas cidades. Me diz aí se teve algum costume ou algo cultural assim que foi mais difícil de se acostumar ou mais diferente do Brasil. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu já tinha passado uma temporada aqui. Meu irmão veio fazer um intercâmbio aqui. A gente teve um americano que foi para nossa casa também morar em Fortaleza um tempo. Então eu meio que já tinha convivência com os costumes americanos. E eu acho que a gente assiste muito filme e seriado, então é meio que a gente se sente meio que como se a gente fizesse parte daquilo ali, né? Acho que todo mundo sabe que os ônibusinhos escolares aqui são amarelos. A gente vê isso na TV. Então, eu não achei que eu tive muita dificuldade. Lógico, quando a gente chega, eu já sabia falar inglês, mas a gente tem um medo, né? Então, eu tinha aquela vergonha, se as pessoas não me entenderem. Enfim, a gente passa por essa barreira, mesmo falando a língua. Então, imagina para quem não fala a língua. Porém, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi em Portugal, por incrível que pareça, né? Que não tinha a barreira da língua, mas a cultura lá é diferente, assim, em termos de que eu achei que ser brasileiro lá não era muita vantagem em termos dos locais, vamos dizer. Porque aqui, sempre que eu falava que eu era brasileira, era uma festa, né? Ai, o carnaval, o futebol, a caipirinha. Eu nunca tive nenhuma coisa negativa em relação a ser brasileira aqui nos Estados Unidos. Porém, lá em Portugal eu tive algumas experiências assim, de as pessoas saberem que eu sou brasileira e aquilo ser uma coisa que não era positiva
positiva, sabe? Em termos de português. Não são todos, lógico, são assim. Conheci portugueses assim, meu Deus, maravilhosos, mas alguns ainda têm um pouquinho desse preconceito. Para mim, essa foi a maior coisa cultural, a que mais chocou. E a comida, sente alguma saudade aqui do Brasil? De alguma coisa que tu não encontra aí? A primeira coisa que eu chego quando eu procuro nos cantos é o meu queijinho de coalho, os requeijão, sabe? Aquelas coisinhas assim. E lá na Flórida era muito fácil achar isso. Lá tem muito brasileiro, então tem muito supermercado brasileiro. Até nos supermercados mesmo de bairro tem muito produto brasileiro, como uma farinha de fazer farofa, massa de pão de queijo, essas coisas tem muito simples. Eu, como acabei de chegar aqui, ainda não consegui encontrar algumas coisinhas. Quando eu encontrei, muito caro, muito pouquinho, assim, ainda não achei onde é o ninho dos brasileiros aqui. Mas eu cozinho bastante, então eu não tenho tanto desse problema com a culinária local, porque como a gente, na maior parte do tempo, come em casa, eu não tenho muito isso, tanto que meus filhos comem comida brasileira como se fosse, eles nem sabem o que é comida americana. Desses lugares que tu já visitou nos Estados Unidos, qual que tu mais gostou, assim, que seja diferente do tradicional, que você indicaria para os viajantes? Tem que conhecer esse lugar. Conheci, bom, Los Angeles é lindo, muito diferente, assim, tem aquelas praias muito bonitas. Eu gosto muito de filme, então eu me identificava com algumas coisinhas ali nos lugares. Lógico que DC, eu morei na Virgínia, ali na área perto de Washington e de Maryland. Então eu meio que vivi ali naquele triângulo. É uma área muito linda, assim, para se viver também. É um Estados Unidos bem diferente, por exemplo, da Flórida, em termos de infraestrutura, de pessoas que vivem também. Eu sou aquela pessoa que eu procuro, isso aqui já apareceu no filme e tal. Então são lugares legais e que retratam bastante o que a gente vê na TV, né? Embora eu recomendo às pessoas, por exemplo, irem numa cidadezinha mais no subúrbio para ver como é que as pessoas moram lá mesmo, ir no supermercado. Eu gosto muito disso quando eu estou nos países diferentes, de ir no supermercado e ver como é que os locais fazem, os costumes, por exemplo. Lá em Portugal, eles não dão aquelas sacolas de plástico para você, se você quiser. Você tem que comprar no supermercado ou você leva a sua, né? Que as pessoas fazem isso. Você vai pegar um carrinho de compra, você tem que sempre botar uma moedinha, porque aí você tem que devolver para receber a moedinha de volta. Então, são costumes que é legal de você ver que é assim lá. E, por exemplo, no Brasil nem é assim, muito pelo contrário, as pessoas botam 5 bolsas de plástico em cada coisa. E aqui nos Estados Unidos também. Alguns poucos supermercados têm, mas na grande maioria não. E eu acho legal a cultura, né? Assim, de você ir no lugar e ver como é que é essas coisinhas, o que é que as pessoas fazem ali, o que é que elas consomem. Em relação ao clima, eu sei que cada região é diferente, mas vamos falar da Flórida, que tu ficou mais tempo lá. Eu morava ali na região de Miami, mais para baixo não fica frio quase nunca, e quando fica frio, é um frio de você usar uma jaquetinha e pronto, não é nada de botas e cachecol e gorro, nada disso não. Então, o ano inteiro é bom de ir, porém a gente tem a temporada de furacão, que chama, né? Então essa temporada é uma temporada que é bastante quente e além disso você tem esse risco de quando você estiver na região vir um furacão. Então, se você for bem nessa época, primeiro que é muito quente, em agosto lá, junho, julho, assim é o mais quente mesmo, que é o verão da gente aqui nos Estados Unidos. Então, ali na Flórida mesmo, embora é uma época que todo mundo vai por conta que é férias, se prepare para o calor, tá? Então, principalmente Orlando, que não tem brisa ali, gente, é muito quente nessa época. Mais para cima da Flórida já muda completamente o clima, tá? Então, ele fica mais frio em cima, aí se você precisa, assim, de casaco, mais em cima da Flórida. A Flórida é enorme, a diferença é grande. Para a gente finalizar, eu gostaria de deixar alguma mensagem. Eu acho que viagem é uma das poucas coisas que a gente gasta o dinheiro e fica mais rico com aquilo. A gente aprende muito quando a gente viaja, a gente abre a cabeça da gente, passa a ver as pessoas com outros olhos, assim, eu acho que até a gente passa a ser mais tolerante, mais compreensivo. Tanto que, como eu falei, eu ensinei isso para os meus filhos e eles já amam viajar. Então, tenham objetivos de ver coisas diferentes. E quando vocês tiverem a oportunidade de ir, como eu falei, tente ir onde os locais vão, porque é uma coisa completamente diferente você ir aonde os turistas vão. Você paga muito mais caro nas refeições, é meio que você não tem noção da realidade
identidade do local, quando você vai nos locais turísticos, que é legal também, tá? A gente não pode deixar de ir em certos pontos. Lógico, você vai em Nova York, você vai querer ver a Estátua da Liberdade. Você vai em Paris, você quer ver a Torre Eiffel, né? Mas aproveita e pega o trem, vai ali num cantinho mais longe, vai em Montmartre, enfim, explora as coisinhas, vai numa padariazinha que seja pequenininha ali do bairro, no supermercado, como eu falei, tenta dar uma olhadinha nisso, porque isso faz a gente ver como a gente é pequeno, quer dizer, como o mundo é imenso, como as pessoas são diferentes, como as culturas são diferentes. Como eu falei, acho que a gente passa a ser mais tolerante, porque a gente vê que no fim a gente não sabe de nada, é muita coisa que tem por aí, e é muito enriquecedor, muito. Viagem assim que puder, quando puder, conhecer culturas novas. Obrigado pela presença, Stephanie. Eu vou deixar aqui no box de descrição os links da rede social da Stephanie, quem quiser conhecer ela, o trabalho dela também. E até o próximo. Tchau! Obrigada!